E aí, galera do nono ano, tá todo mundo bem aí? Gente, vamos terminar hoje aí nosso capítulo 3, né? É a nossa terceira aula da semana. No finalzinho desse capítulo eu vou dar uma explicada aí como vai ser as atividades, a sequência nossa aí pra terminar esse mês, tá bom? Apesar de ser o meio do mês aí, temos mais aí algumas aulas só pra gente concluir esse mês. É... Mas hoje nós vamos falar de clima, clima na Ásia. Vamos pensar um pouquinho dos climas e nós vamos ver que a Ásia tem praticamente todos os climas. Tá? O continente é muito grande e pega uma vasta porção de terra, desde a linha do Equador até o polo, clima frio de montanha, clima desértico, tem para todos os gostos, tá bom? Mas antes da gente ir para nossa aula, vem o momento principal da coisa, a nossa famosíssima. Bom, vinheta encerrada, vamos lá. Deixa eu tentar aqui. Tô tentando aumentar aqui minha câmera, mas não tá indo. Aumenta a câmera. Agora foi. Bom, gente, vamos ver o clima e as formações vegetais na Ásia. Gente, o clima e a vegetação eles estão ligados diretamente. Tá? Gente, sempre quando falar de clima, vou falar de vegetação. Não tem como. Ah, o clima frio polar. Eu tô lá no polo e tem uma floresta. Não vai existir. Se o clima é frio polar, eu já falei isso para vocês, a vegetação automaticamente é uma vegetação polar, é uma vegetação de neve, com aquelas gramíneas, aqueles musgos, lingens, tá? Mesma coisa no clima tropical equatorial, clima equatorial, tá? Se o clima equatorial está perto da linha do Equador, se tem abundância de chuva e abundância de água, automaticamente nós vamos ter densas florestas. Então, porque tem muita água, tem muita chuva, tem muita vegetação, certo? O clima lá na montanha, clima frio de montanha. Clima na região que está lá no meio do país, lá. No meio do país, a região tá lá ruim. Região desértica, porque tem poucas correntes de ar e de água chegando, tá bom? Então, o clima sempre vai estar ligado à vegetação, tá? Ou a vegetação ligada ao clima. A gente sempre vai estar falando isso. Mas vamos tentar entender um pouquinho aqui os climas asiáticos. Olha lá primeiro o mapa. Então, olha lá, nós vamos ter desde climas equatoriais até climas frios aqui, o roxo, ó. Tá? Climas de altas montanhas aqui na região do Tibete, do Planalto do Tibete, tá? Clima subtropical, tá? Nós vamos ter aí desérticos, tá? Cadê o desértico amarelado aqui, ó? Clima desértico, clima desértico, clima desértico, clima desértico. Então nós vamos ter aí vários tipos de clima e vários tipos de vegetação, tá? Vamos dar uma olhada no texto que a gente vai entendendo. O continente asiático apresenta grande diversidade de tipos climáticos e formações vegetais, resultado da interação entre os fatores de latitude, altitude do relevo, distância e proximidade em relação aos oceanos, maritimidade e continentalidade. Gente, qual é a diferença aqui, ó, de latitude e altitude? Latitude, nós temos a latitude zero, ó, latitude zero aqui na linha do Equador, até a latitude 90 graus. Então, quando eu estou na latitude próxima à linha do Equador, climas quentes. Quando eu estou na latitude polar, climas frios. Então, a diferença de latitude. A latitude é quando eu estou no local meu que eu estou na Terra. A altitude é a altura, tá? Outra coisa, maritimidade. Se eu estou perto do oceano, eu recebo a umidade do oceano. Então, eu tenho uma região úmida. Pode ver que a região próxima ao mar aqui no Brasil, aqui, Ubatuba, Santos, Praia Grande, vasta vegetação, Mata Atlântica. Por quê? Por causa da maritimidade. E continentalidade é quando eu já recebo o ar seco do continente, já não recebo a umidade. Então eu já vou ter um clima mais seco. Então esses fatores, ó, latitude, altitude e maritimidade e continentalidade vai depender muito da minha vegetação também. Tá legal? Então vamos lá. Vamos começar a destrinchar isso aqui que tem algumas coisas interessantes, tá? A zona temperada do norte, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Deixa eu apagar aqui essa
essas coisas que eu fiz pra gente identificar essas novas lá. Então, zona temperada. Zona temperada do norte. Entre o Trópico de Câncer, ó, o Trópico de Câncer aqui, ó, e o Círculo Polar Ártico. Então, é essa região aqui, tá? Essa região aqui, ele tá dizendo o seguinte, na zona setentrional, uma porção do continente está localizada no Círculo Polar Ártico, na região leste e quase todo o sudeste da Ásia, que por sua vez encontram entre o trópico e os trópicos de Câncer e Capricórnio. Então nós vamos falar dessa região, tá? Aí ele começa nas latitudes da Ásia Central e Setentrional, predominam o clima frio e o clima polar, marcado pelas baixas temperaturas e pela ocorrência de precipitações em forma de neve. Ao norte do continente, ao longo do litoral da Rússia, em áreas de ocorrência de clima polar, predomina a vegetação de tundra. O que é tundra? Enquanto ao sul, essas faixas são localizadas com florestas coníferas que se desenvolvem na influência do clima frio. Nós estamos falando aqui, galera, ó, dessa área aqui, ó, tá? É uma área de clima frio, é a área que está lá em cima, a área da Rússia que está próxima à parte polar, a área da Sibéria. Nessa área, vegetação de tundra, aquela vegetaçãozinha rasteira, com aquelas gramíneas, com aqueles musgos, líquens, são vegetação típica de clima frio. Aí ele fala que conforme você vai descendo aqui, ó, conforme você vai chegando um pouco mais para baixo, ao sul é porque está vindo em direção ao sul, começam a surgir as florestas coníferas. Florestas coníferas é aquelas árvores em formas de cone. Aquela árvore aqui, ó, é o pinheiro, a árvore de Natal. Elas têm um formato de cone. Também são árvores de clima frio. Tá? Quem gosta de assistir aquele filme do Crepúsculo, eles estão aí mais ou menos nessa região, tá? Nessa região que tem as árvores de cone. Presta atenção na vegetação quando vocês verem o Crepúsculo, presta atenção no tipo de árvore. E geralmente é uma área de clima muito frio onde eles gravam os filmes, tá? Uma extensa faixa de clima desértico e semiárido, nos quais predominam a vegetação de deserto, estepes e pradarias. Estende-se por quase todo o Oriente Médio. No noroeste da Índia e partes da Ásia Central e leste da Ásia, desde que haja umidade suficiente para a vegetação de gramíneas nessas áreas. Então aqui, ó, nós vamos ver aqui, ó, as áreas, ó, desérticas. Olha aqui, ó, o tamanhão do deserto aqui, ó. Tá? É o que ele está falando aqui nessas áreas, ó. Certo? Então são áreas de clima desértico. No norte do Himalaia, agora vamos pensar de cadeias de montanha, tá? No Himalaia está no alto, está nas montanhas. A ocorrência de deserto está relacionada, entre outros fatores, à presença da cordilheira e do planalto do Tibete, que impede a chegada de massas de ar quente e úmidas provenientes do oceano. Galera, os caras estão lá a 5.000 metros de altitude. No meio do continente, vai chegar a umidade? Não vai. Então aí, ó, já são desertos. Só que os desertos dessa região são desertos frios. Porque como ele está no alto, tem pouca quantidade de ar e é um deserto mais frio. Tá? É uma característica um pouco diferente daquele primeiro deserto da Rússia. Tá bom? Porque aqui é um deserto com pouco ar. Tá? Então, ó, alguns dos desertos do continente são quentes, como os do Oriente Médio, enquanto outros são frios, como o de Gobi, entre a Mongólia e a China. A baixa escassez de precipitação em ambos os casos induzem a baixa diversidade de espécie. Então, como tem pouca chuva, tem pouca espécie de plantas, tá? Se tem pouca espécie de plantas, galera, também tem poucas espécies animais, tá bom? Isso é importante. Olha lá o deserto de Gobi, aqui já é um deserto frio, ó, tá? Só pra gente dar uma olhada. Aí ele vai falar que nas grandes elevações do Himalaia e do Tibete e na Cordilheira do Cáucaso ocorre o clima de alta montanha. Vegetação que se desenvolve em áreas marcadas por baixa diversidade. Por quê? Montanha, relatividade do ar, pouco ar, as montanhas vão ficando frias, tá? Agora a gente vai ver uma área, uma região aonde o clima lembra muito o clima brasileiro, tá? Nós vamos falar um pouquinho dessas regiões aqui, galera, ó. Região de floresta pluvial. Tá vendo essa região, ó?
Essa região que está próxima à linha do Equador aqui, ó, é a mesma região da Amazônia, tá? Se você for seguir o mapa aqui, vai passar a África, vai chegar na Amazônia. Então, é uma característica de uma floresta parecida com a floresta amazônica, tá? Ao longo do mar Mediterrâneo, aqui está falando um pouquinho do mar Mediterrâneo, do mar Cáspio, o clima mediterrâneo, largamente influenciado pelo fator da maritimidade. Se tem maritimidade, tem umidade. Se tem umidade, tem plantas. Nessas áreas desenvolve-se a vegetação mediterrânea, com espécies de plantas adaptadas a verões quentes e secos, alternados com invernos frios e moderadamente úmidos. Aí vai falar do Japão. No arquipélago do Japão e em parte da costa leste da Ásia, em áreas de ocorrência de clima subtropical, o fator da maritimidade, a quantidade da massa de ar ali, também é determinante e promove a alternância de estações do ano bem definidas. Lembra o Brasil, as 4 estações. Em partes da região sul e leste da Ásia, em áreas próximas ao Trópico de Câncer, predomina o clima tropical. Moro num país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza. Tá? Clima tropical e influenciado por regiões de monções. Nós vamos ver monções daqui a pouco. Já no sudeste da Ásia predomina o clima equatorial, mais parecido aí com a Amazônia brasileira. Tá? Lá na Amazônia nós estamos bem próximo à linha do Equador. Caracterizada pela grande quantidade de chuvas e também apresenta temperaturas médias elevadas. A vegetação principal dessas áreas é composta por florestas temperadas, concentradas no Japão e na parte leste da Ásia. Olha a imagem da floresta, não lembra que é a Amazônia? As florestas fluviais tropicais, por sua vez, estão concentradas no sudeste da Ásia e na parte sul e leste do continente. Essas florestas tropicais vêm sendo intensamente exploradas no continente asiático, a ponto de ameaçar a sua manutenção. Gente, bem igual ao Brasil aqui, né? Se aqui no Brasil estão destruindo a floresta, imagina na Ásia. Ao sul da Ásia, marcada pela predominância da formação de savanas. Também aqui é a mesma coisa, tá? É a área de floresta tropical. Bom, vamos entender um pouquinho o clima de monções. As monções, galera, são correntes de ventos, tá? São padrões de ventos. Olha o que fala aqui, monções. Padrões de ventos, uma característica bem definida de acordo com o período do ano que atuam e a umidade que carregam. Então, as monções são ventos, tá? Vou explicar para vocês, eu não vou ficar lendo, vocês podem ler e marcar aí, mas eu prefiro explicar que é mais rápido e mais fácil. Gente, durante uma época do ano, no verão, a Terra aquece mais rápido. A Terra aquece. Como ela aquece, o ar fica mais leve e sobe. Se o ar ficou leve e subiu, você vem com o ar mais frio. O ar mais frio, ó. Lembra vamos ver o ar. O ar, ele esquenta e sobe. Ele esfria, ele desce. Então, se o ar tá quente, ele vai subindo, certo? O ar subiu. Aí, o ar frio, que tá aqui no oceano, desceu. Se esse ar subiu, o ar frio vai fazer isso aqui, ó. Ele vai entrar aqui. Então, o ar quente sobe, o ar frio desce e ele entra tomando conta do lugar frio. Então, monção é o quê? A primeira monção é a entrada de ar. No verão, a terra fica quente, o ar sobe e o ar que está no oceano mais frio, por causa que está ali no mar, ele vem com aquela umidade. E aí o ar vem do oceano trazendo a umidade, ele vai trazer as chuvas. Então, a monção de verão, a primeira parte é a monção úmida. Ele traz chuva. E ele vai ser importante por quê? Por causa que ele vai trazer a água da agricultura. É a região onde as pessoas vão plantar. Então tem muita chuva, muita água, as plantas vão crescer em abundância. Essa é a monção úmida. Ela acontece no verão. Beleza? No inverno é o contrário, galera. No inverno, nós vamos ter a monção ao contrário. A terra vai estar fria e o ar vai estar quente, porque a água demora a perder temperatura. Gente, você ferveu uma jarra de água para fazer um café. Você deixou lá. Daqui 20 minutos você vai lá, você põe a mão, ela não está morna? A água demora mais para perder temperatura. Então, no inverno acontece ao contrário. No inverno, a terra está fria e o mar está mais aquecido. Então, o que acontece? O ar quente sobe no mar e ele vem da terra, da parte do continente, para o oceano. Então, o ar
corre ao contrário no inverno, é o período da monção seca, tá? Então, aqui nessa época, você tem poucas quantidades de chuva, o mar tá indo ao contrário, tá bom? Depois vocês podem ler esse textinho aí, grifando, que é isso que eu tô explicando, tá? Ele vai falar das baixas temperaturas do continente, e aí os ventos eles vão correr no sentido contrário. Então, monção de verão, ar úmido e chuva, o ar vem do oceano. Monção de inverno, ar seco, o ar vem do continente, tá? Então tem o texto aqui que ele vai falar das monções, né? Que as monções vão trazer a chuva, vão trazer a água, tal. E aqui, ó, em parte sul e leste da Ásia trópica predomina o clima influenciado pelo regime de monções, então é influenciado pelas águas da chuva que vem do mar, tá? Então aqui nós estamos falando aonde, ó, região sul e leste, região sul e região leste são influenciadas pelas monções, tá legal? Então essa é a parte das monções. E aí pra gente ir terminando já esse capítulo, a gente vai ver um pouquinho sobre a importância da água. Na Ásia nós temos um probleminha, gente. Primeiro, região de deserto, pouca água. Segundo, região fria, pouca água. Terceira, quantidade de habitantes. China e Índia têm mais de 1 bilhão de habitantes. Então, poluição de água, pouca quantidade de água, nós vamos começar a ter problemas com água nesse continente, tá? Então olha lá o que acontece aí, ó. Em função da enorme população e da decorrência dos climas desérticos e semiáridos, a Ásia, assim como a África, é um dos continentes onde milhões de pessoas sofrem com escassez de água e recurso indispensável à vida. Então aqui, ó, olha lá os lugares que tem menos quantidade de água, tá? Ó, olha na Índia, certo? Então a quantidade de água vai piorando, tá? Então essa região aqui é uma região com muitos problemas de água, tá? Com muita escassez. Alguns países asiáticos apresentam grande disponibilidade de recursos hídricos, como a Rússia. Outros convivem com a situação de estresse hídrico, como a Arábia Saudita. Tá? Destinar os recursos para as usinas de dessalinização é uma alternativa para alguns países, mas para isso é necessário alto investimento. Em alguns países, galera, o que ele está dizendo aqui? Que alguns países tiram o sal da água. Só que é caro. Você usar a água do mar, tá? Dá para usar. Hoje em dia a tecnologia permite. Só que o preço da água aumenta demais. A água ela já não é barata, tá? E aí se você for tirar a questão do sal dela, esse processo de dessalinização é caro. E a população pobre não tem como arcar com essa situação. Imagina a água 5 vezes mais cara. Se você paga R$100, você vai pagar 500. Tá? Se você paga 500, você vai pagar 2.500. Percebe que a água, ela, se você cobrar um preço para dessalinizar ela, vai ficar muito mais cara. Tá? Aqui ele fala, né, que algumas regiões enfrentam escassez, Oriente Médio e tal, não tem muito o que falar sobre isso, tá? E aí ele fala, o texto vai falar que algumas regiões já teve conflitos até por causa de água, em algumas outras ainda vão ter. Então, ó, teve uma guerra na Jordânia lá, ó, por causa do Rio Jordão, tá? Os caras queriam desviar o rio, e aí teve a Guerra dos 6 Dias, porque Israel foi lá, não vai desviar o rio não, e começa a polêmica. Tá? Aqui no Brasil a gente teve a polêmica do Rio São Francisco, né? Quando fizeram a questão da transposição do São Francisco, muita gente não gostou. Só que como é dentro do mesmo território, não teve problema. Agora imagina, um rio que é fronteira entre dois países. E um país fala, ó, vou pegar aqui um pouco desse rio, dessa água, e vou levar lá para dentro do meu país. O outro, então eu também vou levar para dentro do meu. E aí começa a polêmica. Tá? Esse texto aí ele vai falar de alguns conflitos. Ó, hoje, Israel mantém o controle sobre o suprimento das águas da Jordânia, extraindo mais de 70%, 75% do curso superior do rio. Então essa parte aí vai falar também um pouquinho do rio. Beleza? Galera, espero que vocês tenham entendido aí essa parte de vegetação, de monções, de clima, tá? É a parte final do nosso livro. Tem atividades aí embaixo para vocês fazerem. Na próxima aula, nós vamos fazer uma live para correção das atividades. As 2 próximas aulas eu quero corrigir todas as atividades do livro aí desse capítulo 3 com vocês, tá legal? Então a gente vai fazer aí a correção das atividades do livro, eu vou mostrando aqui as respostas, vou explicando algumas coisas para vocês e a gente vai seguindo aí, belezinha?
Outra coisa importante, deixa eu falar como vai ser as notas. Nós vamos ter uma nota mensal agora, no final desse mês. A gente já vai começar a se preparar para as atividades. Então, como funciona? Toda aula tem lá capítulo 3, aula 1, capítulo 3, aula 2, capítulo 3, aula 3. Capítulo 3, atividade 1, capítulo 3, atividade 2, capítulo 3, atividade 3. Quem fizer as 3 atividades tem 2 pontos. Quem fizer 2 atividades é meio ponto, 1 ponto. E quem fizer uma atividade, 1 ponto, certo? Aí eu vou dar uma atividade valendo 8 pontos, vou dar um quiz de perguntas e respostas, vai valer mais 8 pontinhos aí para vocês, tá? Mais uma provinha no final do mês. 8 pontos com os 2 da lição vai fechar a nota do mensal de 0 a 10. No final do mês eu vou pôr uma planilhinha com a atividade lá na comunidade, vou fazer no Excel por número 1, número 2, número 3, atividades que foram feitas e nota da avaliação. Belezura? Vou pôr aí a atividade, vocês vão ver a nota mensal. E depois a gente vem para as avaliações bimestrais. Tá bom? Então, galera, é isso. Não esqueçam de responder a atividade 3. Sempre tem 3 perguntinhas, 4 perguntinhas lá da aula. Essas valem nota. E o livro nós vamos corrigir por live na próxima aula. Essas atividades que valem nota, depois lá na frente eu vou postar as correções lá no mural para vocês terem as respostas. Mas só quando eu terminar a correção. Tá? Porque tem muita gente esperta que se eu postar a resposta antes, vai falar, aqui daqui a resposta. Já vai lá e vai tentar responder. Beleza? Atividade da página 362 aí. Próxima aula a gente vai começar as correções. Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e boa semana.